Fala família, boa noite, boa noite. Que isso, nosso diácono Sandro Rangel tá na área. O homem tá conectado aí. Júnior Menezes, boa noite. Lucas Vasconcelos, boa noite, meu irmão. Deus abençoe grandemente sua vida, sua casa, sua família. Alô, Luciano. Boa noite, irmão. Prazer enorme poder ter você conosco aqui todo domingo. Alô, Armando. Boa noite, irmão. Saudade de você, hein? Muito tempo, hein? Alô, Francisco. Boa noite, irmão. Consultor de moda. Cara que deixa a gente mais bonito, né? Dá uma melhorada aí na nossa aparência. Boa noite, Francisco. Alô, Alzira. Boa noite. Boa noite, Rodrigão. Dá uma ligada aqui no ar. Pessoal, vou pedir vocês que já entraram, me dá uma ajuda. Tem uma setinha aqui embaixo, ó. Me ajuda a enviar essa setinha aí para os amigos para informar que nós já estamos presentes. Que isso, temos a presença ilustre hoje do Cauê. Cauê, quanto tempo, Cauê? Por onde tu anda, Cauê? Tô com saudade de você, mano. Alô, Carla, boa noite. Boa noite, Gerson. Boa noite, Fabiane Brito, minha digníssima esposa. Alô, Ricardo, boa noite, mano. Alô, Alessandro, boa noite. Galera que já entrou aí, ó. Vou pedir uma ajuda. Aqui embaixo tem uma setinha, ó. Enviar para alguns amigos. Alô, Maxi Dayan. Maxi Dayan postou agora que tá preparando uma carne, hein? Acho que eu vou terminar essa live e vou partir, hein? Daqui a pouco eu tô tocando a campainha, hein? Prepara aí. Alô, Garcês, boa noite, mano. Alô, Felipão. Alex de São Paulo, boa noite, irmão. Que isso, Alexandre? Boa noite, mano. Semana passada eu senti falta do Alexandre. Eu acho que de todas as lives foi a primeira que ele não pôde participar. Senti sua falta, mano. Sempre bom poder ter você conosco aqui. Alô, Bia, boa noite. Marcos, boa noite. Alô, Paulo, boa noite. Maduro, boa noite. Lucas Figueiredo. Amanhã nós estamos juntos, hein, Lucas? Ó, amanhã cedo nós estamos juntos, hein? 8 horas da manhã já estaremos pessoalmente conectados. Alô, Júnior, boa noite. Alô, Paulinha, boa noite. Galera, quem já entrou aí, vou pedir uma ajuda para vocês contribuir aqui com essa live, né? Tem uma setinha aqui embaixo, ó, me ajudar a disparar ela para alguns amigos, para a gente poder notificar eles que já estamos online aqui. Alô, Sandra, minha prima amada. Eu amo essa prima, cara. Bênção demais na minha vida. Ô, Júnior, Cauê tá on, Júnior. Por onde o Cauê anda, mano? Eu vou ter que ir buscar ele, Júnior. Tô com saudade do Cauê, cara. O Cauê tá ficando muito distante da minha vista, não é possível. Alô, Paulo Rio. Boa noite, irmão. Deus abençoe grandemente. Pessoal, vou dar o start aqui, hein? Hoje eu quero ser rápido e objetivo. Será que a gente consegue finalizar 10 horas hoje? 20 minutos? Será? Bora. Pedindo a Deus aqui, né, orando a Deus para que essa live hoje não venha ter nenhum problema. Semana passada, meu irmão, o inferno estava furioso, não é possível. Nossa internet caiu, voltava, ficava tudo preto, as pessoas acessavam, mas não conseguia ver. Loucura. 4 vezes de tentativa. Tava quase desistindo, mas eu falei, cara, não vou desistir não. Se tá tendo essa luta, é porque essa mensagem tá atingindo alguém. E de fato, eu pude testemunhar nessa semana que as pessoas que acessam essa live
tem sido alcançada não por mim, mas tem sido alcançada pelo amor de Deus, tem sido alcançada, né, pela palavra de Deus, que é o intuito dessa live. Essa live aqui, ela é uma live de embasamento bíblico cristão com viés empreendedor. A maioria das pessoas que me seguem hoje, elas são empreendedoras de segmentos diversos. Estava aqui o Francisco conectado conosco, que é consultor de moda, trabalha com roupas masculinas. Tá aqui a Paulinha, que trabalha no segmento de proteção veicular, bem protege. Então nós temos aqui pessoas de diversos segmentos. E essa live aqui não é para falar de uma empresa, mas é para falar do nosso Criador, Jesus Cristo. Algum tempo atrás ele me conduziu a abrir a tela do meu Instagram no domingo para falar não sobre negócio, não sobre uma bandeira institucional, não sobre uma empresa, mas ele me fez abrir essa live num domingo para falar do amor dele, o que ele tem feito na minha vida e aonde nós podemos em Deus se tornarmos pessoas, pais, empresários, empreendedores, maridos, esposas, filhos, amigos melhores. Então essa live é sobre isso. Alô, boa noite Daniele, boa noite Cabral, boa noite Washington, boa noite Edinaldo, boa noite Roberto Santos, prazer enorme poder estar aqui com vocês. Boa noite, meu lindo, tô com saudade, Washington. Tá me devendo um almoço, hein? Tá me devendo um almoço, irmão. Pelo amor de Deus, me leva para almoçar. Vamos começar? Já dei aí alguns minutinhos para a gente poder aguardar o pessoal chegando. E quem for chegando posterior a isso, vai pegando o trem em movimento, né? Boa noite, Jeová lá de São Paulo. Boa noite, vambora. Wesley Nunes, o cara tá aí, ó, conectado. Hoje eu tô com meu bonezinho aqui. Já vi que tem alguns aqui legendário na live. Quem ainda não é, muito em breve nós teremos aí algumas oportunidades de estar participando novamente. Tenho feito algumas conexões aqui no Rio para no próximo aqui no Rio de Janeiro poder já levar alguns integrantes aqui no Rio. Em São Paulo, a turminha lá tá todo vapor. Tá aí o Paulo, ó, Raul. Alô, Júnior. Júnior tá aí também, ó. Só legendário brabo, né? Bora. Então vamos lá? O livro que nós vamos ler hoje, ele se encontra lá em Salmos. Livro de Salmos, muito conhecido. E o tema da mensagem de hoje é liderar, é viver sobre tensões do dia a dia. Liderar é viver sobre tensões do dia a dia. E o texto que nós vamos ler para trazer essa estruturação e o que ele quer falar conosco está lá no livro de Salmo 23, a partir do verso 1. O Senhor é o meu pastor, livro muito conhecido, e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me
uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. A bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Então você que está chegando nesse momento, o tema dessa mensagem é: liderar é viver sobre tensões do dia a dia. E Deus me conduziu aqui no Salmo de Davi, no livro 23. Davi, com certeza, todo mundo aqui dessa live já ouviu falar sobre o rei Davi. Um cara que deixou um legado gigantesco. Eu já tive a oportunidade de ir em Israel. E lá em Israel, nós vemos ali a bandeira, a estrela de Davi em vários lugares. E se tudo der certo, se assim Deus permitir, nós estaremos voltando lá em Israel em maio de 2026. É uma viagem impactante, uma viagem turística, mas uma viagem também espiritual, uma viagem histórica, uma viagem que a gente passeia sobre as Escrituras, aonde nós conseguimos ver ali as Escrituras em 3D. Então, se tudo der certo, em nome de Jesus, em maio de 2023 nós estaremos lá novamente. E o rei Davi, ele foi um grande rei, mas até um rei como Davi teve seus momentos de desafios, seus momentos de crise, seus momentos de dúvidas, seus momentos de contradições, seus momentos de perseguições, aqueles momentos que o dia a dia traz um agito dentro de nós. E eu quero pontuar sobre isso. Vamos pontuar? Se você estiver em casa, dá tempo de você virar no lado aí e pegar uma caneta e um papel, porque eu tenho alguns tópicos aqui para anotar juntamente com vocês sobre esse livro. E o primeiro tópico é: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto às águas de descanso. O grande rei Davi aqui, ele está querendo passar para nós uma confiança. Precisamos ter confiança em Deus. O Deus aonde nós cremos nele, que ele é aquele que traz a provisão de fontes inesgotáveis. Então todos nós aqui passamos por desafios no dia a dia. A pergunta que nós precisamos fazer para nós é: temos tido confiança plena no Senhor? Porque não basta eu abrir a minha Bíblia e deixá-la aberta no Salmo 23 e eu não ter essa confiança queimando dentro de mim. Essa semana eu tive uma baita experiência, não diretamente comigo, mas é como se fosse comigo, com uma família que nós amamos muito, onde estava passando por uma grande injustiça e uma etapa da jornada bem dolorosa, mas nessa semana o Senhor, por eles confiarem na justiça dele, nessa semana Deus trouxe a vitória sobre a vida daquele grande amigo, daquela família e sobre a sua casa. E ele compartilhou comigo: mano, no momento que eu estava ali, diante de um tribunal, sendo julgado por algo que eu não tenho culpa,
por uma perseguição. Eu escrevi na minha Bíblia, e olha o que ele escreveu na Bíblia dele no momento da audiência. Eu sei, Senhor, que tudo tu pode, e eu preciso de um milagre. Porém, seja feita a sua vontade. E ele me mandou a foto dessa escrita que ele escreveu no momento da audiência. A audiência era online, e é por isso que ele pôde, nesse momento, escrever isso na Bíblia dele. E tem tudo a ver com esse texto. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar naqueles momentos de desafio, naqueles momentos de crise. Deus te faz repousar em pastos verdejantes. A gente só precisa entender que nos momentos de desafio, nos momentos de crise, ao invés da gente ficar eufórico, nós precisamos estar centrado e conectado com o céu. Quando todos os recursos humanos se acabam, quando o dinheiro não consegue resolver, quando pessoas não conseguem resolver, nós precisamos depositar nossa confiança em Deus. Existem situações que o seu recurso financeiro não vai resolver. Como assim? Se queimar uma lâmpada na minha casa, eu tenho um desafio, eu tenho um problema. O quê? Eu estou no escuro. O meu recurso financeiro consegue resolver isso? Consegue. Eu vou ali na loja de materiais, eu compro uma lâmpada e coloco a lâmpada no lugar, eu volto a ter luz novamente, eu volto a ter claridade novamente. Isso o meu recurso financeiro consegue resolver. Existem situações na nossa vida que não se trata de recurso financeiro. Existem situações na nossa vida que um contato, um telefonema, um network que a gente tem nos dá acesso a lugares e pessoas que nós precisamos se conectar, que nós precisamos acessar. Mas existem situações na nossa vida que nossos recursos financeiros não conseguem resolver, nossos relacionamentos e network não conseguem resolver, nossas habilidades não conseguem resolver, e é nesse momento que você precisa entender que você precisa parar diante do problema. Ao invés de estar perturbado, ao invés de estar desesperado, falando sobre esse problema com várias pessoas, é nesse momento que você precisa falar para quem resolve. O Senhor é o meu pastor, e nada terei falta. O Senhor me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, e a gente confiar. O salmista aqui, ele está querendo depositar toda a sua confiança naquele que resolve. Uma nova semana se inicia. Uma nova semana se inicia. Qual é o seu desafio? O desafio está na sua saúde? O desafio está na sua vida conjugal? O desafio está na sua vida profissional? Qual é o seu desafio? Diante desse desafio, eu tenho uma pergunta para te fazer. O seu recurso financeiro resolve? Não? Os seus contatos, o seu network resolve? Não? As suas habilidades e ferramentas que você tem na mão resolvem? Não? Então eu tenho uma instrução para te passar. Confie no Senhor. Confie no Senhor. O segundo tópico desse texto diz assim: refrigera
a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Aqui me faz entender que eu preciso ter equilíbrio emocional. Nos dias de hoje, como você vê as pessoas que estão à sua volta, ou até mesmo você, como se comporta com seu equilíbrio emocional? O que eu mais vejo hoje são pessoas desequilibradas emocionalmente. Pessoas que têm um emocional muito bom quando tudo está bem. Quando aperta um pouquinho, acabou o equilíbrio emocional. Acabou o equilíbrio emocional. Equilíbrio emocional, quando alguém faz um bem a você, é maravilhoso. Quando alguém te dá uma fechada no trânsito, como você se comporta? Quando você está diante de um desafio profissional, como você se comporta? Quando você está diante de um desafio familiar, como você se comporta? Equilíbrio emocional. Lá no seu grupo de WhatsApp, como você se comporta? Hoje o que eu mais peço a Deus é: Senhor, me dá equilíbrio emocional. Diante dos desafios, não permite que eu vire um desequilibrado. Segundo tópico, o rei Davi, na leitura do Salmo, escrevendo o Salmo: refrigera minha alma, traz alívio para minha alma. Quando a alma estiver atordoada, quando ela estiver desequilibrada, traz alívio para a minha alma, refrigera a minha alma. Guia-me, Senhor, guia-me. Eu estou com um grande problema aqui, Senhor, guia-me. Tem alguém me afrontando, Senhor, guia-me. Tem alguém me difamando, Senhor, guia-me. Tem alguém me caluniando, Senhor, guia-me. Guia-me pela vereda da justiça. Quando eu entendo que as minhas guerras não são contra pessoas, mas as minhas guerras são contra potestades, demônios que estão ao nosso derredor, criando situações e circunstância para me atingir, a coisa fica mais fácil de eu entender. Só que quando nós somos muito carnais, a gente tem dificuldade em entender determinadas situações. O terceiro tópico é: ainda que eu ande. Vou fazer uma pergunta para você sincera. Você já leu esse salmo assim, trazendo esse entendimento? Me ajuda aqui nos comentários. Você já leu esse salmo trazendo essas interpretações, ou você leu de maneira contínua e foi embora? Eu quero te dar uma instrução. Precisamos ler tendo entendimento daquilo que nós estamos lendo, trazendo para os dias atuais. Me ajude aqui. O Armando respondeu não. O Max colocou forte. Janine não. A Cris não. Regional Jardim das Flores não. Paulo não. É isso. Olha isso. Terceiro tópico. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Não temerei mal nenhum. Porque tu estás comigo. O teu bordão
e o teu cajado me consolam. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Aqui o rei Davi está falando sobre: ainda que ele ande pelo vale da sombra da morte, ainda que ele esteja diante de um grande desafio, ainda que ele esteja diante de um grande problema, ainda que ele não saiba como resolver esse grande problema, Senhor, me dá paz interior. Acalma minha alma, acalma o meu espírito, me dá paz interior. Senhor, me faz ter sabedoria diante desse desafio. Às vezes, Janine, às vezes, Vitor, às vezes, Lucas, nós queremos resolver um grande desafio, um grande problema, contando para as pessoas que não pode resolver. Quando você estiver andando pelo vale da sombra da morte, peça a Deus sabedoria, peça a Deus paz interior. Todas as vezes que nós tentamos resolver um problema sem paz interior, normalmente a gente vai lá e faz outro problema. Quero compartilhar algo aqui. Para mim é um grande desafio, tá? Abrir essa live num domingo. Eu tô ficando mais acostumado agora, né? Mas muitos aqui na live convivem comigo, muitos trabalham comigo, outros são pessoas que eu tenho relacionamento pelo Instagram. Tem aqui consultor de moda, homens que trabalham com vestimenta e que eu sou cliente e eu compro roupas. Então tem pessoas diversas aqui, tem colegas aqui de outras instituições que no campo profissional nós trabalhamos em empresas distintas, mas nós temos aqui uma amizade virtual. E para mim é um grande desafio abrir essa câmera no domingo, estudar antes de abrir essa câmera e ter esse momento aqui com vocês. Mas nessa semana Deus me fez entender que não é sobre número, mas é sobre pessoas. Eu estive num escritório essa semana e lá eu tive a oportunidade de encontrar uma amiga que participa dessas lives. Essa amiga, no ano passado, ela teve 2 perdas irreparáveis na sua vida. Ela perdeu o seu esposo e, se não me falha a memória, 3, 4 meses depois ela perdeu o seu filho. 2 perdas irreparáveis, 2 perdas gigantes por motivo de doença. E ela ficou devastada. E ela ficou devastada. E ela perdeu as forças para viver. Ela perdeu as forças para ir na igreja. E a pergunta que eu faço é: será que nós também não perderíamos a força diante de 2 perdas como essa? E ela começou a assistir essa live. E todo domingo ela estava conectada nessa live. E um dia ela me mandou uma mensagem falando: Brito, essa live tem sido o que tem me sustentado. Porque eu não tenho mais força para viver, eu não tenho mais força para ir na igreja. E eu fico contando os dias para chegar o domingo e poder acessar essa live. Porque todas as vezes Deus usa a sua vida para falar comigo. E no sábado eu tive a oportunidade de estar presente com ela no escritório.
E ela me veio com um caderno, já chorando, e ela falou para mim: Brito, eu não sabia que eu ia te encontrar aqui hoje. Hoje é o primeiro dia, depois de meses, que eu consigo vir trabalhar presencialmente, que eu consigo vir estar no ambiente de trabalho com outras pessoas. E ela veio com um caderninho e ela me mostrou o caderno dela e eu tirei foto do caderno dela. E nesse caderno ela anota ali seus contatos, leads que ela capta, os telefones dos clientes. E em algumas páginas ela anotava ali o conteúdo das lives. E uma dessas lives era sobre qualificação profissional. Não sei quem lembra dessa live que nós fizemos, aonde ela começou a implantar o conteúdo daquela live sobre qualificações. E ela anotou ali todos os tópicos sobre qualificações, a importância da qualificação. E ela anotou ali todos os tópicos. E para a glória de Deus, esse mês ela fechou 11 negócios. Ela conseguiu fechar ali 11 negócios. E já estava com mais 4 para fechar no início da semana. E aí eu te falo, é sobre números? Se você não está entendendo, mano, não é sobre números. É sobre você ser canal de Deus na vida de uma pessoa. E ela está conseguindo ter essa superação na vida dela. E aí a pergunta que eu me fiz dentro do carro, e ela contando isso, tinha algumas pessoas perto, outras pessoas já chorando pra caramba, e eu me segurando ali, né? E no carro eu vim me fazendo a seguinte pergunta: tem valido a pena abrir mão do seu domingo à noite, onde você poderia sair com a sua família, onde você poderia fazer churrasco em casa e convidar alguns amigos, onde você poderia fazer tantas outras coisas? Tem valido a pena? E eu me respondi: tem valido a pena. Porque não é sobre quantidade, é sobre uma vida ser alcançada. A Bíblia relata que quando um pecador se converte, a festa no céu. E quando nós temos a oportunidade de ser uma bênção na vida de uma pessoa, eu acredito que nós estamos plantando e no tempo certo nós vamos colher essa semente. E eu não falo aqui sobre grana, sobre recursos. No sábado eu tive a oportunidade de colher essa semente. Porque a live que ela me mostrou anotada no caderno dela foi do mês de fevereiro. E nós estamos em junho, 4 meses depois. E a semente que eu colhi foi a semente da gratidão. Gratidão a Deus pela oportunidade de estar sendo uma ferramenta na vida de algumas pessoas. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, essa mulher ela andou pelo vale da sombra da morte. Essa mulher ela andou pelo vale da sombra da morte. Não temerei mal algum. Não temerei mal algum, porque tem alguém que está me ajudando. Precisamos ter ajudadores para que no momento que nós estejamos passando pelo vale da sombra da morte, esses ajudadores nos ajudem a atravessar por esse vale. E eu entendo que eu fui um ajudador nesse momento de vale da sombra da morte da tia Roseli.
porque tu estás comigo, Senhor. E o teu cajado me consola. Quem consola não somos nós, quem consola é o Espírito Santo de Deus. É Ele que nos consola. Hoje eu estava na igreja, mano, e eu não aceito. Eu falei isso uma vez com o meu pastor. Esses dias eu falei isso com ele. Falei, mano, o dia que a igreja virar uma religião, pra mim, eu tô fora. Eu tô fora, mano. Igreja pra mim é um lugar aonde eu tenho a oportunidade de glorificar e adorar a Deus. Igreja pra mim é o lugar que eu tenho a oportunidade de estar em comunhão com os meus irmãos. Igreja para mim é a oportunidade que eu tenho de me conectar com o céu. É a oportunidade que eu tenho de semear na casa do Senhor. É a oportunidade que eu tenho de levar a mensagem do reino e trazer outras vidas que, assim como eu, algum tempo atrás, estava vagando. E teve um momento que esse homem aí, ó, Diácono Sandro Rangel, esse homem, meu irmão, ele tem a graça de Deus de trazer o céu para a terra. E quando eu tô no meu momento de louvor, eu não quero saber, mano, de quem tá do meu lado. Eu não quero saber se na vida profissional eu tenho título. Eu não quero saber de nada. Eu sei que a pressão foi tão forte, irmão, que eu estava lá atrás, eu ajoelhei aonde que eu estava para adorar a Deus. E às vezes a gente está num ambiente como esse, está olhando para as pessoas, está olhando para outras coisas que não tem nada a ver, mano. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. Nos seus momentos de desafio, o Senhor está contigo. Quarto tópico, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Aqui, o salmista, ele está falando coragem e fé diante dos seus desafios. Enfrenta crises com fé. Nossos adversários não é o Pedrinho, o Joãozinho, a Maria, não. Esses aí são usados pelo nosso verdadeiro adversário. Eles são usados. Nosso adversário, meu irmão, é aquele que está ao nosso derredor querendo tragar a nossa vida. Mas o Senhor está conosco. Isso aqui é o salmista falando. Quem? Quem é esse salmista? Ninguém menos do que o rei Davi. E eu finalizo aqui. A bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Habitarei na casa do Senhor para sempre. Olha o que o salmista fala. A sua bondade e a sua misericórdia. Não é porque nós merecemos, não. A sua bondade e a sua misericórdia certamente me seguirão. Mano, olha isso aqui. Senhor, a sua bondade e misericórdia vai me seguir por onde quer que eu vá. Por onde quer que eu passe, a sua bondade e a sua misericórdia está sobre a minha vida todos os dias.
e habitarei na casa do Senhor. E aí eu vou fechar com essa. Essa semana eu estava com mais um colega profissional e nós tivemos a oportunidade ali de sentar numa mesa e almoçar junto. Eu tenho o hábito de fazer algumas surpresas, né? Não consigo fazer com muita frequência, mas de vez em quando eu consigo. E eu não combino nada com ninguém. Eu abro o meu Instagram, eu vejo onde tem algum integrante do meu time trabalhando, procuro ver ali aonde que tá e eu pego o carro e vou. Então no sábado eu fui em 2 escritórios, porque eu vi que esses líderes estavam com as suas equipes trabalhando. E eu peguei e fui. E chegando num desses escritórios, era 15 horas, 3 horas da tarde, eu estava ainda sem almoçar. E eu perguntei para aquele time ali, vocês já almoçaram? E eles também falaram, não, nós estamos sem almoçar porque nós estamos aqui trabalhando direto. Isso já era 3 horas da tarde do sábado. E tinha ali 6 integrantes. E eu falei, vamos embora almoçar então. E a gente fechou ali o escritório e fomos almoçar. E ali naquela mesa, a gente conversando ali sobre algumas coisas e começou a ir para um assunto que não tinha nada a ver com o trabalho. E começou a ir para o âmbito espiritual. E na mesma hora eu já vira uma chave dentro de mim. Deus, o que tu quer falar comigo nesse momento? Eu já começo ali a ficar pensativo e pedindo Deus direcionamento. Porque quando eu tô no campo profissional e a chave muda, mano. Lembra da sabedoria? Do tópico 3, se eu não me engano? Eu preciso ter sabedoria para estar antenado quando a chave vira. Você tem essa percepção quando a chave vira? Ou você fica voando na maionese? E eu vi que a chave virou, mano. Eu vi que a chave virou. E num determinado momento, estou fazendo aqui um breve resumo. O homem tá aí, acabou de entrar na live aí agora. Já vi que ele tá online. Entrou na hora que eu ia dar o exemplo dele, mano. Que eu ia falar dele. E ele falou, mano, sábado passado eu não tinha o que comer. E uma semana depois, eu estou nessa mesa desse restaurante com vocês e com essa fartura. E o que isso tem a ver? Assim é na nossa vida. Assim é na nossa vida. Amanhã inicia uma nova semana. Talvez você esteja diante de alguns desafios, que é o seu vale da sombra da morte. Talvez é uma conta que você precisa pagar e não tem recursos. Talvez é uma meta que você precisa bater e não vê como. Talvez é uma crise familiar e conjugal que você está diante dela e não sabe como resolver essa situação. Talvez é a sua vida emocional, sentimental. Quantas pessoas hoje estão vivendo essas crises emocionais e sentimentais, coisas do passado que bombardeiam a sua mente. E é isso. Deus pode transformar o seu vale da sombra da morte num cenário de fartura,
ainda que você não esteja vendo. Aquele rapaz, no sábado da semana anterior, não tinha o que comer. No sábado seguinte, ele está sentado na mesa comigo, num bom restaurante, com muita fartura de comida. E eu falei para ele, é assim que Deus faz na nossa vida. Pare de olhar para as circunstâncias atuais e comece a acreditar naquele que é capaz de transformar as nossas realidades, por mais tenebrosas que elas sejam, em realidades prósperas, em realidades que a gente não imaginava. O problema é que muitas das vezes nós não estamos tendo essa confiança plena no Senhor. Existe uma coisa que eu falo com muita frequência e eu não vou parar de falar. Porque eu acredito que quando eu não tinha nada, mano, quando eu não tinha recursos, eu lembro disso com muita clareza. Na minha antiga igreja, 20 anos atrás, um homem de Deus, um profeta de Deus orou sobre a minha vida, sobre isso, e ele profetizou isso na minha vida, e eu agarrei, mano. Eu agarrei com todas as forças que eu tinha, porque eu não tinha nada. Eu agarrei aquelas palavras para mim. E quando eu voltei a me reconectar com o Criador agora, mano, Deus me fez me lembrar daquela profecia. Aquele homem de Deus usou as escrituras para falar, Deus está trazendo tesouros escondidos para as suas mãos. Cara, naquele momento ali eu falei assim, pô, esse cara deve estar louco. Eu tô vendendo o almoço para comer a janta. Eu não tenho dinheiro, mano, para pagar o combustível do carro para ir na igreja, que na época era um Fiat Uno. E esse cara tá falando para mim que Deus vai trazer tesouros escondidos para as minhas mãos. Mas eu agarrei aquela palavra, porque era o que me cabia naquele momento. Eu agarrei aquela palavra, mano. E eu falei, Senhor, traz aquilo que eu não estou enxergando. Traz aquilo que eu não tenho acesso ainda para as minhas mãos. E Deus fez. Deus fez. Deus me apresentou a instituição que eu estou hoje. Deus fez a minha vida prosperar. Deus trouxe tesouros escondidos no mundo celestial que eu não tinha acesso e hoje eu vivo as bênçãos do Senhor na minha vida. Que Deus possa fazer isso com você. Essa história desse rapaz que numa semana não tinha o que comer e na outra estava sentado numa mesa com fartura, possa ser a virada de chave que você precisa nessa semana. Está ele aqui, ó, o Ricardo Moreira. Que Deus te abençoe. Acabou de falar que entrou na live agora porque chegou da igreja agora. E a primeira instrução que eu dei para ele é: se conecte com o Criador. E ele vai fazer todo esse cenário ser transformado. Que Deus te abençoe nessa semana, que Deus te dê uma semana de paz, uma semana de bênção. Para a glória do Senhor, os anjos de Deus brindou a internet e a nossa live ela fluiu tranquilamente. O inferno pode tentar nos parar, mas ele já é um derrotado em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe seus projetos, que Deus abençoe os seus sonhos, que tudo aquilo que você colocar as mãos, você seja bem sucedido, que seus negócios venham a ter um fechamento de mês abençoado, e que no dia 1º você venha dar um start de um novo mês sobre a graça e a bondade do Senhor, que você seja grato
grato por tudo que Deus tem feito na sua vida. Se você está no vale da sombra da morte, confie no Senhor, creia no Senhor e Ele vai te fazer atravessar por esse vale. Que Deus abençoe sua casa, sua família. Que Deus abençoe tudo aquilo que você se colocar à disposição para fazer. Um beijo no coração. Até a próxima semana. Um beijão a todos. Fui!